Bom dia, boa tarde, boa noite. Física Teórica 2 para Civil. Nós estamos na aula 3. Capítulo 1 ainda, cinemática de uma partícula. Nós vamos hoje investigar o movimento de uma partícula ao longo de uma trajetória curva. Inicialmente com o sistema de coordenadas cartesiano. Tá? Imediata, pessoal, é o movimento de um projétil. Lançamento oblíquo, que se lembra disso aí do ensino médio? Lançamento oblíquo, né? Você tem um tiro de canhão, sei lá, em que o corpo descreve uma parábola, né? Então, você tem aqui um referencial que você pode pôr onde você quiser. Em qualquer instante que o corpo está andando, o vetor posição pode ser traçado. Mas, a gente costuma fazer os quê? Nós costumamos separar esse movimento no eixo X e no eixo Y. A gente não usa esse vetor posição, quase, né? Por quê? No eixo Y, a gente despreza o atrito do ar, eu só tenho o movimento, aceleração G constante, então é um mRUV. E em X, como não tem nenhuma força atuando, depois que o projeto já está andando, né? Então, o movimento é mRU. Tá? Então, eu tenho aqui um ponto de partida, eu tenho aqui um x0 e um y0. Meu V0 é sempre inclinado, então aqui eu vou ter um ângulo. Então, o V0x é o V0 cosseno de θ, o V0y é o V0 seno de θ. Esse V0x é sempre o mesmo, porque em x não tem aceleração, mas o V0y ele vai diminuindo até atingir a altura máxima, depois vai caindo. Vai inverter o sentido e começa a aumentar para baixo, trocou o sentido, né? Temos que lembrar que sempre que pede altura máxima, nesse movimento, só o y é zero. O x é sempre constante, então o vy que é zero, tá certo? E o ponto que ele atinge lá embaixo é chamado de alcance, né? O máximo que ele chega é chamado de alcance. O alcance pode ser a letra A ou R, tá? A maiúsculo ou R maiúsculo, tá? Um exemplo aqui, ó, de que o movimento em Y, mRUV, tanto faz se você soltar em queda livre ou fizer um lançamento horizontal, a bolinha sempre cai a mesma coisa no mesmo tempo. Tá? Isso aqui são várias fotos estroboscópicas, né? Significando que o fato de ter movimento em X não afeta o movimento em Y. Como partiu do repouso em Y, vai cair sempre do mesmo jeito, tá certo? Tanto faz se tem V0 aqui em horizontal ou não, o quanto que ele percorre na horizontal é sempre a mesma coisa. Então, olha, nós temos quais são as equações. No movimento horizontal, você vai ter, não temos aceleração, então você vai ter aqui as equações do mRUV vão se transformar nas equações do mRU, porque a aceleração é zero. Isso aqui vai embora, então V é o V0x, e o x, isso aqui vai embora, é x0 mais vt, e o Torricelli Vx igual a V0x, tá? Então, em x é mRUV. Em y, né? Não, veja bem, então aqui ele fala que a componente horizontal da velocidade permanece sempre constante, que é esse V0x aqui. Em y, que é o movimento vertical, eu vou ter que a aceleração é menos gy. Por quê? Porque a gente sempre faz o referencial apontando para cima. E a aceleração, g, aponta para baixo. Então, nesse referencial, a aceleração é y é menos g. Então, se você pegar as três equações aqui do mRV, como é que fica? Esse V0 é o V0y e essa aceleração é menos g. Aqui, ó, esse V0 é o V0y, essa aceleração aqui é menos g. Aqui. Aqui é Vy em um instante qualquer, V0y. Esse A é menos g, tá certo? Então, isso aqui fica as equações para o movimento vertical. É o mRU, V, e em x é o mRU, tá? Então, pessoal, é só você combinar essas equações. E a gente sabe que a equação de Torricelli aqui ela foi deduzida a partir dessas duas. Quer dizer, então ela não é uma equação independente. Tá? Independente mesmo, nós temos três equações, que é essa do x, essa do Vy e essa do y. Temos três equações. Então, o que o problema pode pedir? Ele pode pedir até três incógnitas. Se pedir quatro, aí não tem solução ao exercício. Tá? Tem que pedir só três.
Então, por exemplo, quando você tem aqui nesse negócio de mineração, que vem uma correia, e joga o minério, né? Essa trajetória aqui é um lançamento oblíquo, tá? Essa posição que ele cai, você pode calcular, tá? E nesse tipo de problema, você pode usar essas coordenadas cartesianas retangulares, porque a aceleração sempre é uma só, é o g para baixo, é uma linha reta para baixo, tá? O g, vertical para baixo. Então você pode usar com sucesso as coordenadas retangulares, né? Isso aqui é uma figura interessante que mostra o seguinte: durante a trajetória parabólica, né, repara que a velocidade em x não muda. A velocidade em x não muda, sempre igual. Mas em y, pessoal, conforme ela vai subindo, tem a aceleração da gravidade. Então ela vai diminuindo, diminui, diminui, e aí zero. Aí inverte o sentido, começa a aumentar, aumentar, aumentar. Então, ao passo que em x sempre é a mesma velocidade, em y você tem a inversão do movimento. Aqui é retardado até anular, depois acelera para baixo. Tá? Esse ponto aqui mais alto é chamado de altura máxima, e o ponto mais longe que ele chega é chamado de alcance, ou R, né? Range. Tá? Vamos fazer um exercício então. Ele fala assim, ó. Uma saca desliza para fora, desse tubo aqui, não há rampa. Então, aqui é um lançamento horizontal, pessoal. Lançamento horizontal, você põe θ igual a zero, tá? As equações são as mesmas, tá? Então, essa elevação aqui é 6 metros. Quer saber o tempo que demora para a saca cair aqui no ponto B, tá? E também pede o alcance, certo? Ora, o tempo para cair no ponto B, se eu tivesse o alcance, eu usava a equação x. Mas como eu tenho o y, dá para achar a equação do y, né? Você põe o y igual a 6, tá? O y0 aqui é 0, que está na origem aqui do referencial. O v0y é 0, porque o v0 só tem x, e a aceleração é menos g. Então, se você fizer isso, você vai achar então o tempo. Então, você põe aqui, ó, y0, v0yt, tá? Então, y final é menos 6, porque aqui está o referencial, está para baixo, né? Na hora que ele bateu aqui no chão, ele atingiu a cota menos 6, porque o zero é aqui em cima. Não tem y0, porque sai da origem. Não tem v0y, porque o v0 é só x. E aqui a aceleração é menos 9,81. Faz a conta aqui, você encontra que é 1,11 segundos esse tempo. E quanto que é esse alcance? Ora, se eu tenho o tempo, só você usar o x, a equação do x, né? O vértice horizontal. O x é x0 mais v0x vezes o tempo. x0 é 0. O v0x é 12, que está aqui. Isso aqui não muda. E o tempo é 1,11 segundos. Então, deu 13,3 metros esse alcance. Difícil. Vamos fazer outro. Uma máquina de serragem é projetada para lançar iscas de madeira, com V0 igual a 25 pés por segundo. Aqui, 25 pés por segundo. Vai moendo aqui, né? E vai jogando aqui o fagulho, né? E aí, está orientado 30 graus aqui, em relação à horizontal. Determine a altura H que as ascas atingirão a pilha, considerando que elas estão acumuladas a 20 pés do tubo. Então, pessoal, olha aqui, ó. Ele deu o alcance aqui, a posição, né? A posição é 20 pés em x. Se eu usar, então, esses 20 pés em x, dá para saber o tempo que demorou para chegar até aqui. Tá? Sabendo esse tempo, eu posso usar a equação do y aqui da vertical para saber qual que é essa posição y aqui. Vai ser menos alguma coisa. Como tudo isso aqui é 4 pés, aí eu pego esse que deu aqui, faço 4 menos isso, vai ser o h. Tá certo?
Então primeiro eu faço, cuidado, né? Ó, PS por segundo, nós temos que lembrar que o G, em inglês, né? É 32,2 PS por segundo quadrado. Não vai usar 981 aqui que você vai se estrepar, tá certo? Não precisa converter nada, mas aqui nesse caso, o sistema inglês, o G, você pega o metro, divide por 0,3048, que é a conversão do metro para pé, vai dar isso aqui, tá? Então eu vou lá achar o movimento, né? Eu vou dividir então aqui o sistema em V0x, V0y. Em x eu uso o cosseno, em y eu uso o seno. Tá aqui, ó, cosseno e o seno, tá certo? Agora eu vou usar o x para achar o tempo, para achar a posição aqui, o tempo, exatamente, o tempo. Aí eu vou pegar aqui o movimento horizontal, que é só isso aqui, o x0 é 0, o x final é 20, e o Vx eu projetei aqui, ó, 21,65. Então achei esse tempo aqui. Agora eu vou usar o tempo para colocar no y, para me saber quanto que é essa posição y. Essa posição y é daqui até aqui para baixo, vai dar negativo, tá? Então, colocando na equação lá, ele já colocou aqui h menos 4, então já vai ficar fácil de fazer. Então, colocando os dados aqui, você vai dar esse aqui, h 1,81. Tá? Ó, veja bem que aqui tem o g, 32,2, aqui está o tempo, e aqui está o v0, y. Tá? Nesse caso, pessoal, seria mais interessante usar uma coisa que a gente chama de equação da trajetória. O que você faz? Você vai aqui nesse x, põe x0 igual a 0, isola o tempo. Vai ficar, o tempo vai ser x sobre v0 cosseno θ. Você põe esse tempo de x igual a v0 sobre cosseno θ e coloca na equação de y aqui, ó, nesse aqui, ó. Coloca aqui e coloca aqui. Aqui vai aparecer x, aqui vai aparecer x quadrado. Aqui em cima é v0 seno θ, vai aparecer v0 cosseno θ embaixo, vai cancelar e vai dar tangente θ. y0 continua. E aqui vai ficar x quadrado sobre v0 cosseno θ ao quadrado. Tá aqui. O 2, continuar aqui o 2. Se você colocar aqui os valores que você quer, aqui você colocar y menos 4, y0 é 0, o θ é 30, o x é 20, o g é 32,2, aqui também é 20, aqui é 25, né? E aqui é 30, faz a conta, já dá 1,81 direto. Tá certo? Faz em casa para você ver que você vai ver que eu estou certo. Tá bom? Mais um exercício. Ó. Nossa, tem 500 mil exercícios. Né? Essa parte aqui é muito ampla, né? Tem muitas aplicações. Uma pista de competição foi projetada de forma que um corredor de moto salta por uma rampa de 30 graus, com uma altura de 1 metro. A altura aqui de 1 metro. A rampa tem uma altura de 1 metro. Durante a competição, foi observado que o corredor mostrado aqui, ó, permaneceu no ar durante 1,5 segundos. Isso é o chamado tempo de voo, né? Determine a velocidade que ele saiu da rampa, a distância na horizontal que ele percorreu, que seria o alcance, a altura máxima que ele chega. Tá certo? Bom, então eu vou pegar isso aqui, vou fazer um sistema, eu vou colocar o referencial na hora que onde ele sai aqui, ó. Aqui é o 0. Esse aqui tem 1 metro de altura. Ele quer saber o quê? O V0. Ele quer saber a altura máxima e quer saber esse alcance. Olha, eu tenho tempo de voo, então eu posso usar isso aqui a meu favor. Tá certo? Na equação em y, eu tenho tudo. Eu tenho y0, que é 0. Tenho y final, que é menos 1. Eu tenho g, tenho o tempo de voos, então eu vou achar o v0. Que no v0y é v0 seno 30. Então eu vou lá fazer a conta. Ó, o y final é menos 1, y0 é 0, o v0y é v0 seno 30, o tempo é 1,5, aceleração é 9,81, o tempo é 1,5. Daqui eu vou tirar então o VA, que é a velocidade inicial, 13,4 metros por segundo. Aí ele pede o seguinte, calcular agora a distância horizontal.
Ora, se eu tenho tempo e tenho a velocidade inicial, então é só usar a equação da MRU. Certo? MRU, x igual a x0 mais vt. O alcance final é r, você colocar o tempo de voo aqui. Eu já tenho aqui a velocidade, tiro o cosseno, né? Por causa que a componente x é cosseno. Acho o alcance máximo. E quanto que é a altura máxima? A altura máxima, tem que nesse ponto máximo, o Vy é zero. Então você pega a equação em y, pode usar a Torricelli, por exemplo, e aí você põe o V final igual a zero, você acha esse h. Aí se você colocar que é h menos 1, você vai achar, porque tem esse 1 aqui, você já vai achar então a altura total. Esse h aqui é esse y máximo mais 1, tá? Beleza? Você troca então y máximo por h menos 1. E aí você vai ter o valor de h. Então vai Torricelli, tá certo? Aqui é o Torricelli. Na altura máxima o V é zero. O V0y é isso, é o valor, o V0 vezes o seno. Aceleração 9,81. O y inicial é zero, o y final, o y máximo é h menos 1. Faz a conta, essa aqui vai ser a altura máxima em relação ao solo, então. Tá certo? Bom, nós temos aqui muitos exercícios, né, pessoal? Por exemplo, qual que é o ângulo que dá altura que dá o maior alcance, né? Se você testar com vários ângulos diferentes, você vai perceber que o ângulo que vai mais longe é o ângulo de 45 graus, por exemplo. Tá? Esse é o que vai mais longe. Dá para você provar isso. Tá? E aí tem várias aplicações, né? Sei lá, futebol, basquete, futebol americano. O cara dá um chute na bola, será que ele vai passar por aquela trave invertida para cima? Então você calcula. Você tem a equação da trajetória, você tem o x, que é a distância da onde você está até a trave, você vai calcular o y, que é a altura. Se for para cima, ele passou, se for para baixo, ele não entrou. O cara bateu a falta, passou pela barreira, foi no gol ou não foi? Também é a questão da trajetória. Tem várias aplicações, tá, pessoal? Né, fontes de água, tal. Então, isso aqui tem muita coisa para você. Né? Nos esportes, né? Aqui é o centro de massa do atleta, descreve uma parábola, que é o lançamento quando você faz trampolim ou salto em vara, tal. Então, você tem várias aplicações desse movimento de projéteis aí, é bem interessante saber isso, porque isso aqui é cultura geral também, tá bom? Então, esse sistema de coordenadas, ele é um sistema que é muito bom quando você trabalha com curvas, tá? Movimento curvo. E você conhece a equação da curva, tá? Quando você conhece a equação da curva, fica tranquilo. Então é assim, ó. Você tem uma curva S, né? Uma curva qualquer de trajetória, e num certo ponto você quer trabalhar então com esse sistema de coordenadas, né? Então, um sistema de coordenadas são versores, né? O retangular é IJK, né? Esse aqui é UT, U de T e U de N, tá? O versor T é o versor tangencial, ele é tangente à trajetória. E o versor normal, ele é perpendicular ao versor tangencial, tá? Então, o sistema de coordenadas, ele está em cima do ponto P. Ele caminha junto com P, tá? Nós não vamos estudar a evolução do tema, nós vamos bater fotos e naquelas fotos, num certo instante, nós queremos saber o que está acontecendo com as velocidades, acelerações, tá certo? Então, esse sistema, né, são dois versores, o versor tangencial, que é onde está a velocidade, porque a velocidade numa curva ela é sempre tangencial à trajetória. E temos o vetor perpendicular aqui à tangencial, que é o vetor normal, tá? Esse sistema de referência está sempre em cima da partícula,
tá? Ó, localizado sobre a partícula, tá? E ele é útil se eu conhecer a equação da curva, tá? Quando você não conhece a equação da curva, então você usa o sistema cilíndrico. A gente não vai falar sobre isso, tá? Depois vocês vão ver isso em mecânica. Então, em cada trecho ds, tá certo? Eu tenho um trecho curvo, tá? Para cada pequeno trecho, eu posso calcular um centro de curvatura, como se aqui tivesse uma circunferência, tá? Passando por aqui assim, nesse pedacinho. Então, a cada instante é possível calcular uma, entre aspas, circunferência equivalente, tá? E o raio dessa circunferência equivalente chama-se ρ, tá? Raio ρ, letra grega ρ, tá? O problema é que nesse trecho eu posso calcular a circunferência equivalente e o centro vai estar aqui. Num trecho mais para baixo, a curva mudou, aí o centro também muda. Num outro trecho da curva, até muda de lado, né? Então, essa fórmula para você achar o centro de curvatura, né, esse raio ρ, ela funciona em um certo ponto, mas ela não vale para todos os pontos. Assim, o cálculo que você faz só vale para aquele ponto. A fórmula vale sempre, mas ela vai mudando de acordo com a mudança da função, tá certo? Então, nesse sentido, como a velocidade é sempre tangente à trajetória, ela acompanha esse u de t, tá? Então a velocidade é só o módulo vezes o versor tangencial, o de t, tá? Porque ela está sempre junto com o de t, porque ela é tangente à trajetória, tá? E aí essa velocidade é ds dt, certo? ds dt é a velocidade que a gente chama de s ponto. Esse é o módulo de vetor v, tá? Bom, a velocidade então é sempre tangente e acompanha a trajetória, né? Tangente à trajetória. Agora, e a aceleração? Como é que é? A aceleração já é um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque a aceleração é a derivada da velocidade. Se assim, a professor, a derivada de v é o a, né? dv dt. Só que isso vale lá em cartesiano. O versor I e jk estão sempre parados. Aqui, esse versor u de t, ele acompanha a trajetória, né? Bem, acompanha a trajetória. Então, a posição, a inclinação dele vai mudando o tempo inteiro. Então, a derivada de u de t não é zero. Quando eu derivo essa expressão, então, para achar a aceleração, eu tenho que derivar o v e derivar o versor também, tá? Que ele muda de direção. Ó, nesse ponto, aqui eu tenho o raio equivalente da trajetória, né? O raio nesse paraíso que vale para esse ponto. Mas, se eu pegar um ponto posterior, não muito longe, com esse mesmo raio, o versor já mudou de direção, tá vendo? Não é mais a mesma direção. Então a diferença, u' menos u, não é zero, tá? Então você tem uma aceleração aqui, tá? Dessa forma, essa diferença, né, de u' menos u, que é esse vetor aqui, ele aponta para dentro da curva, tá vendo? Tá? Aponta para dentro da curva. E aí, então eu tenho que modificar essa direção. Então o que acontece? A aceleração vai ser a derivada de v. Então deriva o primeiro, mantenho o segundo, mais mantenho o primeiro, deriva o segundo. Tá certo? Então a derivada de v, v ponto é a aceleração tangencial, né? A derivada de u de t, tá? A derivada de u de t, pessoal, eu vou mostrar depois na aula de segunda-feira. Ele é θ ponto, que é a variação angular aqui, θ ponto, vezes o versor normal, o de n,
Mas, veja bem, ds, arco, é o ângulo vezes o raio. ds é ρ de θ. Né? Aí, se eu multiplicar tudo por... Se eu dividir tudo por dt, vai ficar ds dt, que é v, igual a ρ, dθ dt, que é θ ponto. Então, esse θ ponto é o v sobre ρ. Né? ds dt é v, dθ dt é θ ponto, v é igual a ρ vezes θ ponto, então θ ponto é v sobre ρ. Então θ ponto é v sobre ρ, esse v é o s ponto, tá certo? Conclusão. Eu tenho duas componentes, então, na aceleração. Uma que aponta na direção tangencial e a outra que aponta na direção normal, tá certo? A aceleração é assim, ó. Aceleração tangencial, que é v ponto, na direção tangencial, mais aceleração normal vezes o versor normal, que aponta para dentro da curva, perpendicular a u de t. E aí, eu tenho uma coisa assim, ó. Aceleração, então, tem duas componentes, uma tangencial e a outra perpendicular. Então, olha, a tangencial, ela aumenta e diminui o valor da velocidade, tá? Um módulo. A perpendicular aqui, ela faz o corpo fazer curva, ela muda a direção do movimento. Sempre que tiver a curva, quem faz a curva é esse A de N, tá? É como se num veículo, por exemplo, um carro, o acelerador e o freio é o A de T, tá? Se acelera, você aumenta a velocidade. Você breca, você diminui a velocidade. É para trás aqui. Mas a direção seria acelerador tangencial. Então o volante também é um acelerador, só que ele é tangencial. Desculpa, um acelerador normal. Também chamado de acelerador centrípeto. Tá certo? Então eu tenho três comandos de aceleração no carro. O freio e o acelerador, que mexe com a aceleração tangencial. E o volante, que mexe com a aceleração normal ou centrípeta. Ele que faz o carro fazer curva. O volante não tem poder de aumentar a velocidade. Ele só tem poder de alterar a direção da velocidade. É isso que a aceleração normal ou centrípeta faz, tá certo? O valor da aceleração tangencial é a derivada da velocidade, v ponto. Você pode usar as fórmulas A dv dt, né? Ou você pode usar também aquela outra fórmula, né? V dv é igual a AdS. Esse A é a tangencial, tá? O acelerador centrípeto é esse cara aqui, ó. Tá? Tá certo? Então o acelerador centrípeto, ele é v quadrado pelo raio, tá? Por quê? Porque você vai multiplicar v pelo u de t, dela derivada. A derivada é isso. Já tem um v aqui. V vezes v, v quadrado. O acelerador centrípeto vai ser o normal, v quadrado pelo raio. Tá certo? Aqui vai estar o tangencial, que é esse, e perpendicular à trajetória vai estar o normal ou centrípeto, tá? Veja bem, tome muito cuidado no problema se ele pede esse assim, calcule a aceleração centrípeta. É uma coisa, calcule a aceleração normal, calcule a aceleração tangencial. Agora, se ele falar assim, calcule a aceleração, só, não falar mais nada, calcule a aceleração, quer dizer que a total é essa aqui, ó, tá? Beleza? Então, tem que fazer Pitágoras, tá? Tangencial ao quadrado mais normal ao quadrado. Tá? Pitágoras aqui, porque é hipotenusa aqui, né? Então, presta bem atenção no enunciado do exercício, tá? E aí, pessoal, conforme você vai, o movimento vai se desenrolando, a tangencial sempre tangente à trajetória, a normal sempre perpendicular à trajetória, e a total é Pitágoras, tá? Em trechos retos, você não tem centrípeta ou normal, só tem tangencial, tá? E o problema é o seguinte, como eu calculo a normal, aceleração centrípeta ou normal? Ah, v quadrado pelo raio.
mas quanto que vale o raio? Tá? Então é assim, se o movimento é uma circunferência, o raio é fixo. Mas se o movimento é que nem esse aqui, por exemplo, aqui o raio é um valor, aqui o raio é outro valor, aqui o raio é infinito, porque não tem circunferência, não tem curva, né? E como eu calculo esse raio? E aí que entra aquele fato que eu falei, se você conhecer a equação da trajetória, né, você calcula o raio em cada ponto, que está ligado com a curvatura da curva. E a curvatura de uma curva é a segunda derivada. O tema de curvatura de uma curva você aprende em cálculo 3, eu acho, tá? Se eu não me engano. Mas aí você calcula essa curvatura que é o raio, tá? Em geral, quando for tridimensional, o eixo perpendicular não tem movimento, ele é só, por exemplo, para acomodar a força peso é normal, tá? A gente chama de versor B, ou de B. Mas não, nesse vetor aqui, nesse trecho aqui, não acontece nada nesse movimento aqui em geral, tá bom? Nesse eixo. Você vai ter sempre só o tangencial e o normal, ou centrípeto. E fica então aqui a questão. Como que eu calculo o tangencial? É fácil, deriva a velocidade. Ah, e como que eu calculo o centrípeto normal? Tem que achar o raio, porque é v quadrado pelo raio. E como é que você acha o raio? Aí você vai no livro de cálculo, tem isso aqui que é o raio. Tá? Você tem então o y de x, que é a equação da curva. Deriva uma vez, eleva ao quadrado. Num certo ponto, pessoal, tem o valor de x aqui do lado. Deriva mais uma vez, tira o módulo e põe aqui embaixo. Soma esse 1 com esse quadrado aqui e eleva a 3 meios. Esse é o valor do raio, tá? O ρ, tá? Por isso que eu falei para você que dá para usar esse sistema de equações, né, esse sistema normal tangencial, se você conhecer a equação da curva, porque daí você pode calcular o ρ em cada ponto, com essa fórmula aqui, tá? Daí você tira a centrípeta, depois a tangencial em geral é dada, né? Tá certo? Vamos ver então aqui o exemplo. Ó. Exemplo. Quando o esquiador atinge o ponto A, aqui, tá? Sobre a trajetória parabólica mostrada, tá? Aqui fica meio longe, mas aqui nesse trecho aqui a parábola é bem em cima. Ele tem a velocidade de 6 metros por segundo aqui. 6 metros por segundo. E está aumentando na razão de 2 metros por segundo ao quadrado. Se o valor da velocidade está aumentando, quer dizer que isso aqui é a aceleração tangencial, já está dada. Tá? Determine a direção de sua velocidade e o módulo de sua aceleração nesse instante. Então, nesse ponto aqui, quanto vale a velocidade? Se professor, mas ele falou que é 6 metros por segundo, mas ele quer saber a direção. Tá? Então, esse problema aqui é para você, aqui está a equação da parábola, para você lembrar, então, que é o seguinte, numa curva, né, não sei se você lembra disso, numa curva, num certo ponto da curva, a inclinação da reta tangente é a derivada. Então, naquele ponto, né, quanto vale, a gente chamava de m, né? M é o coeficiente angular da reta tangente. M é a derivada naquele ponto. Então, se eu quero a direção aqui, tem que calcular esse θ. Para calcular esse θ, eu tenho que achar, então, nesse ponto a derivada. Eu derivo essa curva aqui e coloco x igual a 10, que é esse ponto. Aí eu vou ter o m, que é a inclinação da reta, que é a tangente de θ. Daí eu faço o arco tangente e acho θ. Tá certo? Então, né, a função y é 1 sobre 20x², deriva da 1 sobre 10x². 1 sobre 10x, né, porque dá 2x sobre 20, dá x sobre 10. Aí, a inclinação da reta nesse ponto faz x igual a 10. Então vai ficar 10 sobre 10. Tá? 1. Então a tangente vale 1. Então quanto que é o arco tangente de 1? É 45 graus. Tá certo?
Então, a velocidade é 6 metros por segundo, 45 graus para baixo, né? Está no terceiro quadrante aqui, né? Tá, esse ângulo aqui é igual a esse de baixo aqui, né? Posto pelo vértice. Agora, para calcular a sua aceleração, eu tenho que somar. Falou só aceleração aqui, nada, mais nada, né? Então, a aceleração aqui é a total. Tem que calcular, então, a centrípeta, que é normal, somar com a tangencial, que está aqui já, e fazer Pitágoras, tá? Como é que eu calculo a normal ou centrípeta? Ah, é V quadrado pelo raio. O V está aqui. Só falta achar o raio. Então, para achar o raio, eu pego aquela fórmula lá, né? Tá certo? Então é o seguinte, a segunda derivada disso aqui é 1 sobre 10. Certo? Então, ó, vamos lá então. 1, derivada. Quanto que é a primeira derivada? A primeira derivada é x sobre 10. Mas onde nós queremos saber? Né? Nesse instante, nesse ponto. Quanto vale x? 10. 10 sobre 10 dá 1. Então aqui é 1 ao quadrado. Tá? Porque x vale 10. 1 ao quadrado, que é 1. 1 mais 1, 2. Aqui embaixo é o módulo da segunda derivada. A segunda derivada é 1 sobre 10. Aqui vai ficar 2, eleva a 3 meios e multiplica por 10. Dá 28,28. Esse é o raio, tá? Então agora calcula a centrípeta. A tangencial é 2 e a centrípeta é v quadrado pelo raio. Então eu vou ter uma aceleração que é 2 metros por segundo ao quadrado na direção tangencial e 1,273 metros por segundo ao quadrado na direção normal, ou centrípeta, né? Então vai ser uma coisa assim, ó. Né? Aqui está no tangencial descendo, normal para cá. Agora presta bem atenção, ó. Ele quer saber a direção de sua velocidade e o módulo da sua aceleração, tá certo? O módulo é só você fazer Pitágoras aqui, tá? Agora, muitas vezes ele pede a direção com o eixo x, pessoal. Direção com o eixo x, cuidado, hein? Com o eixo x positivo. Então, teria que pegar esse 45 aqui, ó, somar com esse 90 e somar com esse φ. Esse φ é a tangente de cateto oposto pelo adjacente. Tangente de 2 por 1,27,3. Tá? Então, primeira coisa, a aceleração, o módulo, é fazer esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, raiz quadrada, tá isso aqui. E esse φ é arcotangente do 2 sobre 1,23, dá 57. Então a resposta dessa aceleração está em que quadrante? No terceiro quadrante. Qual que é o ângulo? 45 mais 90 vai 57, tá certo? Então, está 192 graus, tá? Terceiro quadrante. Beleza? Outro exercício. Um carro de corrida C corre em uma pista circular. Bom, a pista circular, então, moleza, né? O raio é fixo, não precisa aplicar aquela fórmula gigante. Se o carro aumenta de sua velocidade a uma taxa constante de 7 pés por segundo ao quadrado, ou seja, se ele está aumentando a velocidade, quer dizer que é a tangencial que ele está dando. A tangencial vale 7 pés por segundo ao quadrado. Partindo do repouso, determine o tempo necessário para atingir uma aceleração de 8 pés por segundo ao quadrado. Porque é o seguinte, essa aceleração aqui, ela é fixa. Mas a aceleração que ele fala aqui é a total. Como é que eu consigo obter a total? Somando a tangencial com a centrípeta, ou normal. A normal no início é zero, porque é v quadrado sobre o raio e o v é zero, mas começa a acelerar, começa a aumentar. Com o tempo, então, se o v aumenta, a aceleração centrípeta normal também aumenta, tá certo? Então, como é que você escreve a equação da aceleração total, que é a raiz quadrada da tangencial mais a centrípeta, coloca os dados e acha o tempo, tá? Porque é o seguinte, a aceleração é tangencial ao quadrado mais a normal ao quadrado, raiz quadrada.
A tangencial é 7. Ora, se a tangencial é 7, é uma constante, quanto que é a velocidade? É V0 mais AT, né? Mas V0 é 0, então a velocidade é 7t. Tá? Então, aqui é 7, V0 é 0, aqui é 7t. Tá? Então, substituindo tudo aqui dentro, vai ficar assim, ó. Normal é o V quadrado pelo raio, tá? É 7t quadrado sobre o raio. Fazendo essa conta vai dar 0,163t quadrado. Aí eu somo com a tangencial. Aqui, ó. Aqui é a tangencial fixa e aqui é a normal ou centrípeta. Ele quer saber o instante em que a aceleração vale 8. Tá? Ora, eleva os dois lados ao quadrado, passa o 7 para lá, subtraindo, e o tempo dá 4,87 segundos. Tá certo? Então, nesse instante, a centrípeta é tal que, somando essa raiz aqui, fazendo Pitágoras, vai dar 8. E ele pergunta assim, qual que é a sua velocidade nesse instante? Ah, tá aqui, ó, V igual a 7t. Só multiplicar por 7 isso aí, né? 7 vezes isso, 34,1 pés por segundo quadrado. Pés por segundo, perdão. Tá? Bom, mais um. Aqui, ó, isso aqui é interessante. Ó. A caixa mostrada na figura percorre ao longo de um transportador industrial. Se uma caixa, conforme mostrado na figura B agora vamos fazer um desenho estilizado, né? Aqui, ó. A caixa na figura B parte do repouso em A, com a velocidade aumentando 0,2t, né? Então a aceleração vai aumentando com o tempo, então a velocidade vai aumentando. Determine o módulo de sua aceleração quando ela passar pelo ponto B. Tá certo? Então lembrando que a aceleração no ponto B vai ser isso aqui, ó, né? Que é a V ponto, que é a aceleração tangencial, que é isso aqui, a direção tangencial, mais V quadrado por ρ, direção normal. O que acontece? Eu integro isso aqui e acho o V. Coloco o V aqui. O ρ é dado porque aqui é um raio fixo, é 2 metros. E aí, o problema é que vai ter o tempo aqui e o tempo aqui. E a pergunta é, como que eu acho o tempo? E aí você vai lembrar o seguinte, se você achou a velocidade, integra mais uma vez e acha a posição. A posição em B eu conheço, tá? Qual que é a posição em B? É 3 metros mais 1/4 de circunferência. Não, 1/4 de circunferência. Se eu tenho S de T, eu coloco o valor de S e acho T. Se eu achar o T, boto o T aqui, eu acho a aceleração de B. Vamos fazer então. Ficaria assim, ó. Vamos integrar então esse aqui para achar o V. Né? Integral de 0,2t, 0,2t quadrado sobre 2, divide por 2, isso aqui dá 0,1. Então aqui está o V. Que parte do repouso, né? Tá. Então, com esse V aqui, a minha expressão para aceleração de B vai ficar em função de t. Tá? E como é que eu acho t? Eu calculo a posição. Naquele ponto B, a posição qual que é? Ele vai andar 3 metros mais 1/4 da circunferência, 2πr sobre 4. O raio é 2. Fazendo a conta, eu vou ter aqui 6,142 metros. Tá? Agora eu vou integrar isso aqui e vou calcular o tempo para chegar até 6,142 metros, que é o tempo para chegar em B. Aí eu integro isso aqui, t ao cubo sobre 3. Aqui está o valor do espaço percorrido, extrai a raiz cúbica e dá 5,69 segundos.
agora que eu tenho tempo, eu vou montar a expressão da aceleração tangencial e da aceleração normal e fazer o Pitágoras. A tangencial é 0,2t, eu tenho no t agora, já achei ela. A normal, o v, né, no ponto B, é 0,1t quadrado, coloco aqui, t quadrado, e dá isso aqui, 3,3, porque a aceleração normal precisa da velocidade, né? Agora eu vou calcular a aceleração normal. V quadrado pelo raio. Pego o V, elevo ao quadrado, divido pelo raio, tenho isso aqui. Então isso aqui é a aceleração normal, e aqui é a aceleração tangencial. Agora eu faço Pitágoras e acho a aceleração total em B. Tá bom? Então, pessoal, essa é a posição final. Em B, aceleração tangencial 1.138. Em B, aceleração normal centrípeta 5.242. E aqui o módulo que é a aceleração total.